nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Delina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. O Salmo 29. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Junto ao coração de Jesus, queremos mergulhar na intensidade do amor de Deus. Com o coração de Nossa Senhora, amanhã, a Mãe do Perpétuo Socorro, queremos meditar nos fatos, trazê-los ao coração. O cuidado de Deus com a vida e o seu senhorio sobre ela é o tema central da liturgia da palavra neste final de semana. Mesmo em situações desesperadoras, quando a morte parece imperar, Deus faz brilhar a sua luz, fazendo sempre a vida prevalecer, especialmente quando o ser humano dá sua adesão de fé e confiança. Logo na primeira leitura, no livro da sabedoria, se afirma que Deus criou o ser humano para ser incorruptível, ou seja, para tornar-se imperecível, declarando que a morte não tem a última palavra. Quando a vida estiver limitada, ameaçada, nunca será por vontade de Deus. No Evangelho, vemos duas intervenções de Jesus em favor da vida, quando essa se encontra ameaçada e até parece vencida. Podemos perceber muitos ensinamentos no texto. Antes de tudo, Jesus mostra com a sua solicitude que a opção radical de Deus pela vida não faz distinção de pessoas. Tanto uma mulher anônima do meio da multidão, quanto a filha de uma pessoa considerada importante socialmente, como chefe de sinagoga, são beneficiadas do amor gratuito de Deus e da força vital que este transmite. Jesus não hesita em interromper sua pregação para ir ao encontro de quem necessita, bem como não vê problemas em interromper seu caminho quando encontra a vida ameaçada para socorrer. Paulo nos lembra na segunda leitura, solicita a generosidade aos cristãos de Corinto para socorrer os irmãos da comunidade de Jerusalém que passavam por sérias dificuldades, em virtude de uma grande carestia, inclusive passando fome. Assim, ele nos ensina que o socorro às necessidades do próximo é uma maneira privilegiada de manifestar-se a serviço da vida, seguindo o exemplo do próprio Cristo e ajudando a construir uma sociedade com mais igualdade.
A vida como bem e dom precioso do Criador deve ser defendida sempre. Como cristãos, não podemos medir esforços para isso. Ao meditar sobre a defesa da vida como prioridade de Jesus e nossa, não podemos esquecer a importância da fé como adesão pessoal aos propósitos de Deus. As pessoas que procuraram Jesus no Evangelho o fizeram com fé. Foi pela fé em Jesus que Paulo solicitou a generosidade dos cristãos de Corinto. E não deve ser diferente entre nós. É pela fé que acreditamos na incorruptibilidade da vida, como ensinou o livro da sabedoria. E essa mesma fé que mantém acesa dentro de nós a esperança da vida digna, plena e eterna, começando já aqui neste mundo. Que bom que a liturgia deste final de semana conforta-nos em tempos de pandemia. A morte não é o fim, não é dona de toda a verdade. A vida em Deus é muito maior e nossa fé é na ressurreição. Paulo nos estimula à generosidade, à partilha da presença, dos bens, do amor para confortar tantos desanimados, sofridos neste tempo por tantas circunstâncias junto à pandemia e além dela. E assim no Evangelho, quantos têm pedido socorro da nossa oração, quantos de nós procuramos por Jesus como uma resposta de fé para que nos socorra no momento oportuno. Aprendamos a crer na palavra, a entendê-la tão presente neste tempo, presente da nossa história, e a servi-la em ações e gestos que podem edificar a humanidade. E assim vamos caminhando, ora agradecendo, como nessa semana, a vida de Dom Valdemar, nos seus 87 anos, no último dia 23. Ora, vamos rezando. Tanta gente tem pedido orações pela Covid e outras circunstâncias. Aqui, na paróquia onde trabalho em Lavras, minha terra natal, nos caminhos que a gente passa, das paróquias que a gente trabalhou, quantos, Padre, reza por nós, estamos aí passando nossos apertos, nossas cruzes. E assim nos irmanamos na fé pela força desta vida. Nessa semana, Lauro também perdeu um afilhado tão novo, Leonardo, tantos lares aí marcados pelo luto, pela ausência dos entes queridos via Covid e outras enfermidades. Tenhamos a coragem, junto também à família, hoje que não, o antigo Quitizã, unimos-nos aos familiares do Marcos, também sepultado nesta semana, vítima de um acidente. Então as dores estão aí tão presentes no coração do nosso povo, como foi no coração de Nossa Senhora. Do outro lado também há muito que agradecer. Sempre penso e medito, não lamente a morte, agradeça a vida. Diariamente Deus tem feito por nós também grandes coisas. Tenhamos a coragem, abracemos a vida com o seu sim, cresçamos na fé. É dom, Senhor, aumenta a nossa fé. Trilhemos a esperança, ela não decepciona. Sirvamos a caridade. O amor de Deus nos ajuda a vencer diariamente as batalhas da vida. Tenhamos fé, coragem nesse momento da história. Junto de Nossa Senhora, basta o sim e o faça-se. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós, irmanados na prece, no poder da oração, na certeza do amor de Deus por todos. Queridos ouvintes do programa Voz da Paróquia e Santuário São João Bosco, bom dia, vocês que são devotos de São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, nosso humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Disse Jesus, quando o Filho do Homem foi erguido no alto da cruz,
todos os olhares se voltariam para mim, e quem olhar para mim será salvo. Portanto, o Sagrado Coração de Jesus, lado aberto, é fonte de vida e salvação. Continuemos a nossa meditação sobre a Eucaristia, Santo Sacrifício de Cristo, memorial da Santa Ceia. A oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É uma comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja com Maria está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Enterrai este corpo onde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejas. Em seguida oramos pelos santos padres e bispos que faleceram e, em geral, por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá muito grande benefício para as almas, em favor das quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima. Ao apresentarmos a Deus as nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado pelos nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus amigo dos homens. Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina, que nos incita a uma participação cada vez mais completa no sacrifício do nosso Redentor, que celebramos na Eucaristia. Esta cidade remida toda inteira, isto é a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, que sob a forma de escravo foi até ao ponto de oferecer-se por nós na sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. E muitos serão só corpo em Cristo, Romanos 12, 5, e esse sacrifício é a Igreja. Não cessa de reproduzi-lo no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece a si mesma. Caros ouvintes, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora São João Bosco, Deus nos abençoe, sobretudo através do santo sacrifício da missa, oferecido por nós, os vivos, e pelos mortos, pela hierarquia, o Papa, os bispos e padres, e pelo nosso querido povo, que formamos o rebanho do bom pastor.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Muito boa tarde, caros ouvintes. Espero que todos estejam bem. O comentário de hoje é do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Estamos no 13º domingo do tempo comum. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas
vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime, ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Bom, pela passagem desse trecho do Evangelho, nos encontramos de novo com Jesus às margens do Mar da Galileia. Aparece uma figura que se joga aos pés de Jesus e faz um pedido a Jesus. É o chefe da sinagoga chamado Jairo. A sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem para rezar. Ele pede a Jesus que cure a sua filha, pois ela estava gravemente doente. Jesus começa a acompanhar Jairo até sua casa. Nesse meio tempo, uma multidão o comprime e ele sente que uma força muito grande saiu dele, porque alguém tocou na sua roupa. Era uma mulher enferma que sofria de uma hemorragia interna incurável. A situação da mulher era muito difícil, porque além da doença que ela enfrenta há 12 anos, ela sofria o preconceito das pessoas que a consideravam impura. Por isso, ela cai aos pés de Jesus e, cheia de medo e tremendo, porque pensava que Jesus iria condená-la. Sua história é a história de muitas mulheres pobres, doentes, marginalizadas. Jesus queria saber quem era a pessoa que tocou nele, não para condenar, muito pelo contrário, ele sentiu uma força saindo dele. Essa força é a fé dessa mulher.
Ela é curada porque tem fé e acredita que Jesus é o autor da vida. Jesus cura essa mulher da doença e do preconceito que sofria. Jesus resgata a pessoa na sua integridade. Ele devolve a ela a saúde e a liberta da marginalização. Depois disso, Jesus continua seu caminho até a casa de Jairo, e eis que aparece um mensageiro dizendo que sua filha morreu. Jesus diz a ele: não tenha medo, tenha fé. Chegando em casa, Jesus diz que a menina não morreu, mas está dormindo, e as pessoas que estão ali presentes caçoam dele por causa do que ele diz. Jesus manda todos saírem e permanecem no local somente Jesus, os 3 discípulos dele e os pais da menina. Vamos dizer que Marcos nos deixa ver por uma fresta da porta o que acontece dentro do quarto. A menina de 12 anos volta a viver por causa da ordem de Jesus. Menina, levanta-te! O Deus da vida está presente no meio das pessoas através da figura de Jesus. E as pessoas não percebem isso. Deus é capaz de fazer uma situação de morte se transformar em vida. Essa pandemia, por exemplo, tem nos deixado muito tristes por causa das mortes, mas somos chamados a fazer a experiência do Deus da vida. Precisamos ter fé. Não tenha medo, tenha fé. Levanta-te. O evangelho desse domingo nos apresenta a figura de 2 mulheres que têm a saúde, a dignidade e a vida restituídas por Jesus. Qual é a nossa reação diante das dificuldades que a vida possa nos apresentar? Ficaremos paralisados e com medo ou deixaremos que nossa fé no Senhor ressuscitado nos faça enfrentar a vida com esperança? Mesmo diante dos obstáculos e das dificuldades, precisamos ter fé. Gostaria de dizer, agora no finalzinho destas minhas palavras, que a Pastoral da Comunicação de nosso santuário está pedindo doações de equipamentos eletrônicos usados que estejam de lado aí na sua casa e que estão em boas condições de uso. Também podem estar aí no seu local de trabalho, mas pedimos que estejam em bom estado. Podem ser componentes de computadores, câmeras, smartphones, notebooks, TV ou monitores. Quem puder doar, favor deixar na secretaria da paróquia. Muito agradecemos a generosidade de vocês. Vou partilhar com vocês agora uma coisa que aconteceu comigo pessoal. Hoje eu pude receber a primeira dose da vacina. Fui vacinado por causa da idade. Graças a Deus não tenho comorbidades. Todos os dias escutamos falar do número de vidas perdidas por causa dessa pandemia que ultrapassam os 500 mil. Mas não são números, são pessoas, são vidas que se foram. Até onde, meu Deus, esse número vai chegar? Vamos pedir a Deus que o maior número de pessoas possível seja vacinado, para que assim nós possamos vencer este vírus e sair dessa pandemia. Sagrado coração de Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Abraços e Deus os abençoe. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso
Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.